Olá, minha gente! Vamos que vamos aí? Hoje é atividade complementar de LP-LB, tá certo? Mais uma aula para ir pra gente hoje. Eu sou a professora Leila Cajazeira e na nossa assistência aqui, professora Janeide Santos. Isso mesmo, estarei aqui na assistência, acompanhando a aula da professora Leila. E, por favor, participem no chat com a gente. Vamos lá ao nosso momento de exposição. Vamos aí aos nossos slides iniciais, depois eu falo aí com vocês com mais calma, tá bom? Vamos aí ao nosso momento de exposição. Professora Bárbara Rush na coordenação pedagógica, Leila e Miriam são as professoras de vídeo e aqui na nossa assistência, professora Janeide. Vamos lá, mensagem. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico da experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que lhes podes oferecer. Né? Vamos parar para pensar um pouquinho nessa mensagem de Joana de Ângeles. Vamos que vamos, meu povo. Aula de número 4. Continuando aí, artigo de opinião, tema, título e estrutura. Aliás, eu vou botar logo os nossos objetivos e depois eu converso com vocês. Interpretar textos de diversos gêneros, atribuindo-lhes sentido, a partir da proposição de hipóteses, de deduções e de inferências, considerando as condições de produção. Inferir tema ou assunto principal do texto. Na aula anterior, a gente viu que o artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo. Se é um texto dissertativo argumentativo, eu tenho que ter tese, lógico que eu preciso ter argumentos. E tem um detalhe, eu posso usar a primeira pessoa, plural ou singular, tranquilamente, tá, minha gente? Mas eu preciso, geralmente no artigo de opinião, o tema é um tema polêmico, um tema atual, tá certo? Que aí eu vou colocar a minha opinião. Lembrem-se, isso tem a gente comentou na aula anterior. Eu preciso convencer o leitor de algo, tá certo? Então, cuidado com isso. As palavras precisam ser bem utilizadas, porque eu preciso me expressar bem, tá certo? Ok? Vamos lá. Quais as características desse texto, desse artigo de opinião? Eu preciso de argumentação, eu preciso de persuasão, ou seja, eu preciso convencer o leitor daqueles meus argumentos. Uma linguagem simples e objetiva, óbvio, eu preciso atingir um maior número de leitores. Temas da atualidade e o título criativo, que a gente vai ver que o título, ele não necessariamente é obrigatório. Estrutura, eu tenho a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, eu vou apresentar o tema que será colocado, os meus argumentos no desenvolvimento. Então, eu preciso logo de início, na minha introdução, dizer sobre o que é que eu vou falar. Óbvio. Tá certo? O desenvolvimento é onde eu tenho aí a minha opinião e a argumentação, que é o principal recurso. Esse argumento aí é o que eu tenho na manga para convencer o leitor de que a minha tese está correta. Tá certo? Gente, não precisam anotar isso, não. Podem ficar tranquilos, viu, Buriti Jurema? Não precisam copiar, não. Revisão na próxima semana, Mucambo. Mentira, daqui a 15 dias. Próxima semana é matemática, tá bom? Então, na próxima aula terá revisão, tá certo? Bom, continuando aqui, depois do desenvolvimento é que eu vou para a conclusão. Então, eu vou terminar o meu texto, né? Colocando aí meu tema, meus argumentos, e aí eu vou para a finalização, que é justamente a minha indicação para a solução. Tá certo? Ok? Então eu tenho aí introdução, desenvolvimento e conclusão.
Quando eu tenho a estrutura com o título, aí eu vou colocar o título primeiro, pulo uma linha e aí eu faço um parágrafo introdutório, o desenvolvimento e a conclusão. Lembrando, gente, que precisa ter harmonia entre os parágrafos. O que é que eu falo de harmonia? Primeiro, preciso ter atenção às margens e à paragrafação. Lembra daqueles 2 dedinhos que a professora do Ensino Fundamental 1 e do Ensino Fundamental 2 pediam? Mede os 2 dedinhos, aí depois dos 2 dedinhos eu começo a escrever. É o meu parágrafo, é isso mesmo, tá bom? Pronto, esse é um ponto, a estrutura e quantidade de linhas. É extremamente... eu vou usar a palavra feio, tá? Eu encontrar um texto com 3 linhas na introdução, 12 linhas no desenvolvimento e 5 linhas na minha conclusão. Esteticamente, não tem uma harmonia. Primeiro, que com 3 linhas você não diz nada na sua introdução. Vamos começar por aí, tá certo? Meu desenvolvimento com 12 linhas, um parágrafo, divide isso aí. Prestem atenção, dá para dividir isso aí. E a minha conclusão, eu preciso sugerir algo. Primeiro, eu faço uma retomada do tema e depois eu sugiro alguns benefícios ou algumas... o que pode ser mudado, tá certo? Tá ali na minha conclusão. 5 linhas eu acho interessante. 5 a 7 linhas, por exemplo. Tá certo? Então, vamos ter uma harmonia aí nos parágrafos, ok? Bom, aí eu tenho tema e título. Lembra da aula passada? Lembra qual é a diferença entre tema e título? Tema é o assunto que eu vou colocar para vocês. O título, vocês é que vão dar ao texto de vocês. Por que a gente está chamando a atenção disso, primeira série? Porque muita gente pega o tema e coloca no título. Não, gente. O título é criativo. Vocês precisam colocar... É como se fosse o chamamento para o seu leitor fazer a leitura do resto do texto. Como é que você vai prender essa leitura, esse leitor aí no seu texto? O título tem que ser criativo. Aspas é aquelas dois sinaizinhos que vêm acima da palavra. Tá certo? Apas são as nossas avaliações finais. Tá certo? É por isso que eu falo apas. Vocês ainda não estão acostumados, né? Pois é, a nossa semana de avaliação final, ok? Bom, tema e título aí. E nós vamos treinar agora, tá certo? Vamos lá? Ó, faça a leitura do depoimento e destaque o tema e o título dele. Olha só, a melhor idade. Envelhecer é uma dádiva que deve ser encarada não como uma perda de habilidades, mas como uma oportunidade para transmitir os conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Eu quero que vocês mandem para mim aí qual é o título dessa mensagem e qual é o tema dessa mensagem. Mandem aí para mim. Vamos lá? Eu quero que vocês me digam, ó Leila, o título é esse, o tema é esse. Beleza? Humberto, pode deixar na tela para eles fazerem uma leitura. Melhor idade é o quê, Natália, Tiago e William? Título Melhor Idade, Gentil Pituba tá me dizendo. Exatamente, meu povo. Ó, o título é isso aqui, ó. A melhor idade. Por acaso ele falou de envelhecimento? Por acaso ele falou do idoso? Não. Mas o tema é envelhecimento. O tema é a maior idade em relação à velhice, não é? Então, observe que não necessariamente o meu tema precisa estar no meu título. Ok? Beleza? 20 linhas? Ah, entendi. Tá.
Passe para mim, Humberto, por favor. Olha só, meu povo, em 20 linhas, vocês veem mais ou menos o que é que vocês vão usar. Vão colocar o título? Então, eu já vou usar uma linha para título, vou pular uma linha que não conta, vou pular uma linha e aí eu vou começar. Então, pô, 18 dividido por 3 parágrafos? Não, 4 parágrafos é melhor. Para colocar 2 no desenvolvimento, tá certo? Então, vocês vão vendo aí, ó, mais ou menos como é que fica, tá bom? Vamos lá. Não necessariamente tem que ser 4, 4, 4, 3, 3, 3, tudo igualzinho não, gente. Mas o que não tem sentido é eu começar a colocar o meu texto, uma introdução com 3 linhas, depois eu venho com um desenvolvimento com 12 linhas, depois eu venho... Esteticamente fica feio, tá bom? E vai ficar faltando alguma coisa, porque em 3 linhas a gente não diz nada. Beleza? A gente não consegue defender nada aí, tá bom? Vamos lá? Bom, eu tenho aí, meu povo, uma estrutura. Vocês observem que o texto, ele é uma língua que ninguém sabe qual é. Porque a nossa intenção aqui é vocês prestarem atenção na estrutura. Então, eu tenho um título. Observem que é no meio da folha. Eu vou pular uma linha, medir 2 dedinhos. Olha aqui a paragrafação. Medir 2 dedinhos, tá certo? E aí, eu coloquei, ó, pular uma linha, parágrafo, e nós colocamos aqui uma margem. Observem que a margem de um lado e do outro, tanto da direita quanto da esquerda, ela inicia e termina na mesma coisa. Só aqui no final, que não necessariamente tem que terminar no final da linha. Certo? Não precisa terminar no final da linha, lógico. Se eu terminei no meio da linha, beleza. Mas o que eu não posso, por exemplo, é na primeira linha eu terminar na metade da linha, aí vou para baixo, aí escrevo até o final, aí vou para baixo, aí venho aqui faltando 3 dedinhos, é que não deu para separar, é que não deu. E tem gente que não quer, se apega tanto à linha, que acaba a linha e vai subindo aqui a página, né? Vai descendo a página, meu povo, principalmente no Enem. Isso não conta. O corretor, ele não tem acesso. Tá certo? Então, cuidado com isso, a estética aí. Tá certo? Eu era assim como, não é mais, graças a Deus, mas era assim como, subia, descia, pelo amor de Deus, né, Lara? Ensino médio aí. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado sim, meu povo, com a estética. Ó, você já tem um encantamento de fazer a leitura. Cuidado com a ortografia. Cuidado com a caligrafia. Tô pensando no Enem. O corretor não vai ficar tentando adivinhar o que foi que você disse, não. Não entendeu, vai passando. Vai passando, vai passando. Tá certo? Então, cuidado. Tá certo? Ok. Bom, no artigo de opinião, tem sempre a primeira pessoa, sendo singular ou sendo plural. Eu tô aí. Aí vocês assim, Leila, e se não aparecer o eu, o nós, não tem importância. Eu tô falando que acontece na maioria das vezes. Tá certo? Beleza? Bom, agora nós vamos assistir a um vídeo e esse vídeo vai inspirar os outros textos seguintes. Mas não vou passar todo, tá bom? Ok? Uma mente criativa, mas ao mesmo tempo solitária e depressiva. Cho Sang-hui não tinha muitos amigos e, assim como alguém estranho e distante, era visto pelos colegas de universidade. O sul-coreano chegou aos Estados Unidos aos 8 anos e aprendeu bem a cultura dos americanos. Tanto que agora, aos 23, estudava literatura em língua inglesa. A professora Lucinda Roy conhecia bem o estilo do aluno. Sentia que era preciso tirá-lo da sala de aula, contou hoje a professora. Os estudantes demonstravam desconforto com a presença dele. Num dos textos de Cho, o personagem principal era um menino que acusava o padrasto de pedofilia.
A fala de outro personagem revela pensamentos ainda mais violentos. Eu queria vê-lo sangrar da mesma maneira como fez outros meninos sangrarem, dizia o texto. Uma história macabra, mas que nem chegaria perto da barbaridade que estava prestes a ser cometida por este filho de imigrantes criado na pequena lavanderia dos pais. O atirador tinha um quarto aqui na universidade onde passava as noites sozinho. No dormitório, a polícia encontrou um bilhete no mesmo estilo das histórias aterrorizantes que ele costumava escrever. Eram insultos às mulheres e ao que ele chamava de meninos ricos da escola. No fim do bilhete, uma pista para motivação para os crimes. Vocês me obrigaram a fazer isso, concluiu o atirador. No dia do crime, ele teria discutido com uma suposta namorada. A intervenção de um outro aluno teria sido motivo para os primeiros disparos com uma pistola 9mm. Cho então voltou ao dormitório e se armou com outra pistola, 2 facas e mais munição. 2 horas depois, matou... Pronto, meu povo. Isso foi um fato real, tá, minha gente? Ok? Então eu tenho um massacre aí, etc, etc. Bom... Antes de eu colocar o texto, tá bom? Teve uma comunidade que pediu, escreve um pouco, porque a gente não tá entendendo. Olha só, vou colocar e depois eu vou mostrar para a câmera de vocês, tá bom? Tá bom? Eu tenho aqui, ó, o papel. Imaginem que eu tenho muitas linhas aqui, beleza? E aí eu venho para cá, ó, título. Ó, só não tá escrevendo o piloto. Título. Aí venho aqui pra margem. Isso aqui, ó, que eu vou mostrar a vocês, é o que não pode acontecer. Ó. Não sei se dá pra ver. Mas eu fiz aqui um parágrafo. Eu vim até aqui o final da folha, que é o que deve acontecer. Na segunda linha, eu vim até aqui. Não é para acontecer isso. Eu preciso vir até o final da folha. Obrigada, Humberto. Tá na 1, é? Roubou 1? Ah, que massa. Ó, tá certo? Peraí. A pessoa não tem lateralização aqui não, Humberto. Aqui fica puxado. Pronto. Ok, minha gente, não pode acontecer esse exemplo aqui. Tem que acontecer o exemplo que tá no slide. Tá bom? Não existe isso. Tá bom? Então, aí é o que tá errado. O que está aqui é o que está errado. No slide que eu venho até o final da folha, é o que está correto. Não deu aqui a palavra toda? Passa o tracinho. Por isso que a gente aprendeu separação de sílaba. E vem para o outro lado. Tá bom, meu povo? Hashtag fica a dica aí, tá bom? Vamos continuar, tá bom? Vamos lá. Nesse texto é um artigo de opinião. E esse artigo de opinião, Nelson Asher, ele coloca aquilo que ele acha desse fato que a gente ouviu aí, essa reportagem. Tá bom? Vamos dar uma olhada aí? Lições de Virginia Tech. Asher Nelson, diga-me qual a tua interpretação para o massacre nos Estados Unidos e eu te direi quem és. Eu tenho aqui o título, eu tenho aqui o autor, precisa ser assinado o artigo de opinião. Aqui é um subtítulo, que claro, minha gente, não é obrigado a fazer subtítulo nenhum, até mesmo porque você vai perder linha para as suas argumentações, já que eu só tenho 20 linhas, ok? Vamos lá. Que bom, Lara, que você entendeu. Pois é, Buriti Jurema, não pode mais fazer isso, tá bom? Ai, ai, ai. Vamos lá. Primeiro, o meu parágrafo de introdução. Olha aí a margem, ó, olha a paragrafação aqui, tá certo? Aí eu venho. Segunda-feira passada, Sean Seung-Hui matou a tiros 32 pessoas no Instituto Politécnico da Virgínia, onde estudava letra. Por que o rapaz armado com 2 pistolas que adquirira perpetrou esse massacre e como isso foi possível? Aí vocês perguntam, Leila, então na introdução eu preciso fazer uma pergunta? Não.
Até mesmo porque se você fizer a pergunta, quem vai responder é você. Não é o leitor que vai responder. Então, não necessariamente você precisa colocar uma pergunta dentro da sua introdução. Mas aí, nesse meu primeiro parágrafo, eu coloquei qual é o tema. Não coloquei? Eu tenho aí um massacre, eu tenho uma pessoa que matou 32 pessoas, matou com arma de fogo. Eu coloquei aí o tema. Beleza? Vamos aí aos argumentos? A resposta é simples, então já estou aí no meu argumento. A resposta é simples, óbvia, e só não aceitam aqueles que deixaram voluntariamente cegar por algum tipo de propaganda maliciosa. Essa é a análise do autor, por isso que é um artigo de opinião. Para ele a resposta é simples, para ele é óbvia. Tá vendo? Vamos lá. É fácil adquirir armas de fogo nos Estados Unidos, bem mais do que na Europa e no Brasil. Isso é um argumento e ele vai explicar esse argumento. Armas, como sabem, matam e um homicida atacadista sempre vai dispor ali das ferramentas necessárias para realizar o seu trabalho. Então ele já está aqui explicando por que ele entrou com a arma, como foi que ele adquiriu, porque nos Estados Unidos é bem fácil de adquirir qualquer tipo de arma de fogo. Vamos lá. Como a sociedade mais injusta, imperialista e violenta que já existiu, a americana é o caldo de cultura da violência individual. Violência esta encorajada pelos meios de comunicação, videogames e ideologia do país. Jovens facilmente influenciáveis absorvem os valores oficiais e cometem barbaridades. Então, eu já tenho aqui, ó, primeiro, a paragrafação, tá vendo? Que está sendo colocada. Aqui eu tenho um outro argumento, né? Eu tenho uma sociedade injusta, imperialista, que é a americana, que eles acham que eles são os donos do mundo, que eles sempre têm razão. É isso que ele está dizendo aqui. E essa idealização é passada para os jovens, que são influenciáveis, e aí acabam adquirindo também essa ideologia. Tá bom? Vamos lá. Vale a pena acrescentar razões suplementares para o massacre. A discriminação de que são vítimas os imigrantes, o excesso de imigração que não dá tempo aos recém-chegados de se adaptarem à cultura local, a miséria e a fome, a opulência e a obesidade. Atenção para aqui, ó. Eu tenho 2 argumentos e 2 justificativas, não é? Agora ele mudou de tática. Aqui ele está enumerando alguns argumentos que podem ter causado a violência e ao ataque dessas 32 pessoas. Aliás, ao ataque causou 32 mortes, né? Porque ele atacou mais gente, ok? Então aqui eu tenho outra estratégia argumentativa, que é a enumeração. Então eu tenho aqui, ó, a discriminação, eu tenho o excesso de imigração, eu tenho a miséria e a fome, e eu tenho a opulência e a obesidade. Ok? Vou aí para o final. Todas as explicações acima e muitas outras, então todas aquelas explicações, tá vendo? Às vezes, em combinações complexas, podem ser achadas na imprensa, na internet. Alguma faz sentido? Talvez. Observem que todas as perguntas que ele faz, ele responde. Tá bom? Como o mistério mais fascinante nesse vale de lágrimas, nada revela tão bem as crenças e a ideologia de uma pessoa quanto o modo segundo o qual ele ou ela busca explicar a criminalidade em geral. Tá certo? Então, cuidado com isso. Ele está colocando aqui para vocês, ó meu povo, o que ele pensa, quais os argumentos que podem ter provocado essa revolta nesse estudante, no caso, no ex-estudantes, né? E o que, assim, e na conclusão, eu tenho uma retomada do tema, tá bom?
e tem algumas sugestões. Beleza? Novo Museiro está perguntando assim, qual é a diferença entre título e subtítulo? O título é uma coisa rápida e prática. É uma coisa que você vai colocar ali, o leitor já vai saber do que é que você vai falar, vai aguçar a curiosidade. O subtítulo é como se fosse um chamamento para o resto, para o corpo do seu artigo. Tá certo? Leila, então, na hora da minha avaliação em redação, eu preciso fazer um subtítulo? Não. Não precisa fazer subtítulo. Eu só mostrei aqui porque nós encontramos esse tema. É um tema interessante porque tem pessoas aqui no Brasil que defendem esse armamento da população, né? Tem outras pessoas que defendem o desarmamento. Então, é um tema polêmico, é interessante. E como um artigo de opinião, a gente precisa colocar o que ele colocou. Não posso inventar, tá bom? E é algo a mais, tá certo? Ok? Vamos lá, então. Bom, aí eu quero que vocês observem no próximo slide. A gente vai ouvir, mas não vai ouvir todo o videoclipe. Eu quero que vocês atentem para a letra. E aí a pergunta tem a ver com a reportagem que a gente assistiu, com aquilo que a gente leu de Nelson, né, do autor do texto. Essa música tem a ver? Ok? Quero que vocês me digam isso. Pode frisar, Humberto. Obrigada. Odisseia das Flores, 2012, Rod One Beach, pode acreditar, é real. Diretamente dos morros escuros de Franco da Rocha, é das vielas sombrias do Brás que a gente faz o rap que invoca e continua com a proposta e não se rende a essas bostas de valores banais. Somos a minoria, clã de patifaria, nossas opiniões, trovões que mudam o clima, causa reflexões, peso na consciência, causa discussões para aqueles que não pensam, entre em choque. Odisseia não precisa rebolar pra ter ibope, falamos de postura, não do tamanho dos seus shorts. Uma mulher pode e deve ser sensual, sem esquecer de usar a parte cerebral. O raciocínio é lógico, está bem claro os fatos. Abalo psicológico, a consequência de seus atos. Vulgaridades se torna o caminho pro fracasso, o lado errado com efeito imediato. Odisseia das Flores, mentes pensantes. Eu aqui, ó. Tá tudo bem, se o som agradou, não agradou, mas pelo amor, sou péssimo, mais respeito, morou, mais respeito com o operário julgado, trabalho dobrado, governo descaso, pagar de louco, moleque de rua dando um trampô, no olho dele sei que não olhou, mas um desbaratinado passou, sem se ligar no peso do teu flow, sempre te julgam por sua aparência, mas se esquecem da tua vivência, se não canta, não dança, grafita, nem risca, provavelmente tratado com diferença, dá um salve só pra quem tá nas pistas, se orienta, não se julgue superior, quem tá junto na mesma vibe, educação vem de casa, com licença, por favor, se usar no baile arrogante da ideologia que prega passar distante. Não cai em contradição, a suas observação constante. Arrogante da ideologia que prega passar. Observaram? Primeiro vou defender o empoderamento das mulheres no rap, tá, meu povo? Desculpa aí, tá? Vamos nessa. Mas eu quero saber, o tema é o mesmo? Fala, o assunto tem a ver com o que está sendo dito, com o que foi dito, na verdade, no texto de Nelson? Me contem aí, por favor. Ok. Enquanto vocês me contam, Humberto, pode colocar aqui. Nós separamos um trecho aqui, tá bom? Ó, não perca tudo por nada. Armadilha preparada. Pessoas armadas. Manhã, tarde, madrugada. Sistema encoraja. Mantém forte o patrocínio. Começa o declínio, cresce o homicídio. Impede o destino no direito de estar vivo. Um ato impulsivo gera o último suspiro. Efeito nocivo, a violência expandindo, destruindo a todos que seguem nesse caminho. Olha que interessante, tem muita relação, né, Itororó,
Pois é, e Tororó, brava, tá me dizendo que tem sim, e tem, meu povo. Principalmente aqui quando ele diz assim, ó, impede o destino, no direito de estar vivo, um ato impossível gera o último suspiro. Ou seja, eu fui tão afoito, eu agi sem pensar, imagine eu com uma arma, né? O último suspiro quer dizer assim, eu fui tão sem pensar que acabei sendo morta por algum motivo, né? Por isso gerou o último suspiro, ok? Vamos nessa? Ok, Nayara? Título não pode ser uma pergunta. É para você chamar a atenção de alguém, tá bom? Então não pode ser uma pergunta, porque a pergunta é uma dúvida. Essa é a dica, tá bom? Ok? Tem pessoas que acreditam que a população tendo acesso à arma vai diminuir a violência. Mas será, gente? Não é? Não tem como, tá bom? Então vamos parar um pouquinho para pensar nisso. Tem pessoas que defendem, é opinião. Opinião, a gente não pode dizer que a pessoa está errada. Eu posso discordar, isso é um direito meu. Mas eu não posso dizer que ela está errada, tá certo? Quantos parágrafos deve ter uma redação? Lá para Caraíba, 3, 4, tá bom? Esse é o mais indicado. Eu olho para onde? Agora, continuo na câmera 2? Então tá. Tá. Boquíria tá dizendo aqui, ó. Infelizmente, no Brasil, há esses massacres todos os dias. Mais ou menos, esses massacres do jeito que a gente viu, não são todos os dias, né, meu povo? Então, cuidado com aquilo que a gente vai dizer. A gente precisa ter dados para isso. Ok? Bom, vamos aí para o nosso momento de síntese com a professora Juneide, meu povo. Vamos lá fazer uma retomada. Então, a gente viu aí na aula de hoje essa preocupação, né, em trazer para vocês esse artigo de opinião. E a gente vai observar aí que o artigo de opinião é um gênero textual que muito se aproxima do tipo textual chamado texto dissertativo argumentativo. E é por isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Por quê? Porque lá no artigo de opinião vocês estão desenvolvendo, né, defendendo uma tese, defendendo um ponto de vista. Lá no texto dissertativo é a mesma coisa, né? Naquele texto lá cobrado nas avaliações, no Enem, né? Normalmente é cobrado um texto onde você precise defender uma ideia, um ponto de vista. Então, essa estrutura texto dissertativo se aproxima muito do gênero trabalhado aqui na aula de hoje, que é o artigo de opinião. E aí a professora Leila hoje trouxe para a gente a estrutura, né? A gente vai dosando, até a gente chegar a essa confecção, essa produção desse texto como um todo. Na aula de hoje a gente viu aí a estrutura de um artigo de opinião, a gente viu que o artigo de opinião, ele precisa de um tema, e aí vocês ficaram perguntando no chat, professora, a diferença entre tema e título. Eu cheguei a colocar lá no chat, a professora Leila também falou aqui. Então, o tema é o assunto, é o geral. Então, o que é que você está defendendo? Sobre o que é que você está escrevendo? Isso é o tema. O título é o nome que você dá ao seu texto. Então, você vai escrever um texto, você vai escrever um artigo, você vai escrever um poema, você vai escrever um livro. O que é que você tem a preocupação de colocar um título? É o nome da sua obra, né? Vamos dizer assim. Então, aí a diferença entre título e tema. Então, aí a gente já explica o que é título, é o nome do seu texto. Há provas, há avaliações em que é obrigatório você colocar o título e outras não. No caso do artigo de opinião, que é o texto trabalhado na aula de hoje, sim, é obrigatório ter um título. O parágrafo introdutório, os elementos principais da ideia. Então, na introdução, você apresenta, né? Você abre, joga as cartas na mesa, apresenta o que é que você vai discutir ao longo do seu texto. O desenvolvimento é o momento em que você tem que trazer argumentos. Então, desenvolvimento, vamos lembrar sempre, os argumentos que você vai trazer para o seu texto para defender aquela ideia, aquele ponto de vista que você apresentou lá no parágrafo de introdução.
E a conclusão, como o próprio nome já diz, é um momento de fechamento, conclusão, fechamento. Você faz um apanhado geral daquilo que você trouxe no texto e vai apresentar uma solução para o problema que você trouxe lá no seu parágrafo de introdução. É isso, professora Leila. Exatamente. Mais síntese do que isso, impossível, né, meu povo? Então, minha gente, até a próxima aula, que será a aula de revisão. Podem ficar tranquilos, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.